Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos para a segunda parte. Nós acabamos de ver a teoria, agora nós vamos fazer algumas implementações. Eu vou criar uma lista aqui que eu vou chamar de lista 1, ela está vazia, certo? Eu vou adicionar duas informações nessa lista através do comando append. Eu vou adicionar o nome Caio e também vou adicionar uma idade que é 28, certo? Vou pegar essa lista 1 que nós temos definida e vou armazenar dentro de uma outra lista, que é a lista 2. Então, ó, chamo a lista 2. Novamente, eu utilizo o comando append, que ele é o comando de listas, e guardo dentro dela a lista 1. Tudo bem? Nesse ponto, o que nós temos, então? Uma lista 2 com um índice, que é o índice 0, onde dentro dela está armazenada a lista 1, que tem duas informações, que é o nome Caio e a idade 28, certo? Agora eu vou reescrever a lista 1. Digo que o índice 0 da lista 1 não é mais Caio, que na verdade ele é Fernanda. E digo que o índice 1 da lista 1, ele não é mais 28, agora ele é 56. E, novamente, guardo dentro da lista 2 a lista 1. Quando nós vamos exibir esses dados na tela, o que nós esperamos? Nós esperamos que... O que nós esperamos nesse caso, quando a gente gera essa saída de tela? Que ele exiba na tela a lista 2, certo? Onde no índice 0 da lista 2 tem a lista, né, que armazena a informação Caio e 28, e que no índice 1 da lista 2 nós temos outra lista que tem a informação Fernanda e 56. Só que olhem bem, quando nós compilamos e executamos, qual é a saída de tela que ele gera? Fernanda 56, Fernanda 56. Ou seja, por duas vezes ele repete as últimas informações que nós fornecemos para a lista 1. O que nós precisamos fazer nesse caso? Lembra que lá em dicionários nós precisávamos fazer uma cópia? Aqui sim, tem exatamente a mesma linha de raciocínio. Mas qual é a diferença agora? Nós precisamos realizar um fatiamento. Então, na frente da lista 1, eu abro o colchetes, que está dentro do comando append, e coloco 2 pontos, para que ele fatie do início ao fim da lista. Ó, vamos lá, para vocês verem. Agora, ele gera informações separadas. Caio 28, Fernanda 56. Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência. Agora eu vou criar uma lista com vocês que puxa o que nós estávamos fazendo lá na teoria, certo? Vou criar com vocês aqui uma lista que eu vou chamar de pessoas. Vou dizer que dentro dela nós temos o Caio, 18. Nós temos outra lista que traz o nome Fernanda, 24. E nós também temos uma outra lista que traz o nome Larissa. E ela traz um valor 30. Ótimo. Qual que é a ideia agora, então? Nós temos uma lista que dentro dela existem 3 outras listas. Então, a lista externa, que é a lista pessoas, 3 índices, 0, 1 e 2, certo? Qual que é uma estrutura que eu tenho que ela é capaz de varrer todas as estruturas presentes numa lista? For. Vou fazer o for para pessoas in na nossa lista, certo? O que eu vou pedir para ele exibir na tela? Ó. Né? Vamos colocar o usuário tal para aparecer o nome, ó. O usuário. Quem é o usuário? Eu quero chamar o nome Caio, o nome Fernanda, o nome Larissa. Então eu coloco P0, já que se trata do valor P que está dentro da lista pessoas, índice 0, tem idade, chamo P de 1. Ó, quando a gente compila e executa, dei uma olhada na saída que ele gera no console.
o usuário Caio tem idade 18, o usuário Fernanda tem idade 24, o usuário Larissa tem idade 30. Nós podemos até colocar aqui, ó, anos para ficar melhor, ó. O usuário Caio tem idade 18 anos, o usuário Fernanda tem idade 24 anos e o usuário Larissa tem idade 30 anos, certo? Lembrem, criei uma estrutura que ela é capaz de varrer toda a minha lista. Falei de varrer lista, estou falando de for. Qual é a diferença agora? Dentro de cada índice da lista, né? Dentro de cada índice da lista pessoas, nós encontramos outras listas. Ou seja, o P aqui do for, ele representa os valores da lista pessoa. Só que quais são esses valores? São as nossas outras listas que estão lá dentro, as 3 outras listas, que também se organizam por índices. Ou seja, então quando eu acesso o valor P que está no índice 0, eu encontro 2 índices, que é 0 e 1. A mesma coisa para o valor que está no índice 1 e a mesma coisa para o valor que está no índice 2, certo? Então vamos lá, pessoal. Até agora, todos os dados estavam sendo fornecidos por nós, programadores, certo? Vamos lá agora trabalhar com dados fornecidos pelo usuário, certo? Eu vou criar uma lista, onde dentro dessa lista eu vou armazenar 2 informações de 3 pessoas diferentes. Então eu vou criar uma lista que eu vou chamar de lista geral, certo? Que vai ser a lista mais abrangente. Ela está vazia. Eu vou criar uma segunda lista que eu vou chamar de lista de dados, onde dentro dela nós vamos armazenar o nome e o valor fornecido pelo usuário. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou chamar a lista dados e eu vou adicionar algo dentro dela. Neste caso, o que nós vamos adicionar? Nós vamos adicionar através do comando input o nome do usuário. Faço a mesma coisa para a idade. Neste caso, a gente fala de idade, a gente fala de valor inteiro, né? Aí eu pergunto para ele, então, qual a idade do usuário? Certo? E aí, ó, o que eu vou fazer com essas 2 informações referentes e que eu adicionei na lista chamada de dados? Eu vou pegar essa lista dados e eu vou guardar ela dentro da lista geral. Certo? Então vamos lá. Tudo bem? Beleza. Só que prestem atenção em algo muito importante. Eu disse para vocês que eu quero que essa informação seja fornecida para 3 pessoas diferentes. Vocês concordam comigo? Então, necessariamente, ó, isso aqui precisa ser feito por 3 vezes. Necessariamente, essa estrutura precisa estar dentro de uma repetição que seja capaz de gerar 3 vezes. Então, eu coloco tudo isso dentro do nosso for e realizo a indentação. Ótimo. O que mais que nós vamos indentar? A lista geral. Toda vez que passa por ele, nós precisamos adicionar, né, a lista dados dentro dela. Então vamos lá. Até aqui o que nós estamos fazendo? Nós criamos 2 listas, uma lista geral e uma lista mais interna, certo? Onde na lista interna nós estamos pedindo que a lista dados, nós estamos pedindo por 3 vezes a informação nome e idade. E todas essas informações estão sendo guardadas dentro da nossa lista geral. Mas aí, meninos e meninas, entra aquele mesmo conceito que eu disse para vocês a respeito da cópia, certo? Necessariamente eu preciso garantir que cada um desses dados seja colocado no índice que ele foi criado, que é no 0, no 1, no 2. Então, nós precisamos fazer aquela relação de copia e cola que eu disse para vocês. Aqui, quando nós usamos 2 listas, é através do fatiamento, certo? A operação de fatiamento. E aí, ó, vamos vir aqui e exibir na tela essa lista geral, certo? Para a gente ver o que ele gerou. Ó, vamos compilar e executar e vamos ver. Qual o nome do usuário? Beatriz. A idade da Beatriz é 18.
Nome do usuário, Francisco. A idade do Francisco é 2 anos. Nome do usuário, Patrícia. A idade da Patrícia é 85 anos. Olha lá, ó, ele exibiu na tela. Beatriz, 18. Beatriz, 18. Francisco, 2. Olhem lá. Vocês estão vendo que ele foi fazendo o quê, pessoal? Ó, ele escreveu Beatriz 18, que foi o primeiro dado. Depois ele colocou Beatriz 18, Francisco 2. Beatriz 18, Francisco 2, Patrícia 85. Vocês viram que ele foi aumentando a lista e na sequência que ele vai aumentando a lista, ele vai colocando. Só que isso não é o que eu quero. Eu quero que cada dado fornecido, né, seja armazenado dentro da lista geral como uma outra lista. Então, o que nós precisamos fazer a cada vez que nós adicionamos? Nós precisamos limpar. Nós precisamos usar o comando que se chama clear, certo? Então, ó, nós chamamos a lista interna, né, que é a lista dados, no caso, e pedimos para que ele aplique o comando clear sobre ela, certo? Então, vamos lá, vamos compilar e vamos executar. Qual é o nome do usuário? Thaís. A idade do usuário? 21. Qual o nome do usuário? Francisco. A idade do Francisco é 2. Nome do usuário? Jorge. E a idade do Jorge é 74. Olha lá. Agora, para cada informação, ele gerou uma lista e guardou todas as 3 listas dentro de uma lista única, que é, no caso, a nossa lista geral. Então, vamos lá, pessoal. Esse exercício, na verdade, ele é uma continuação do exercício que nós fizemos anteriormente, certo? Então, vamos lá. No exercício anterior, nós criamos uma lista que nós chamamos de geral, que ela inicialmente estava vazia, e uma lista que nós chamamos de dados, que ela também inicialmente estava vazia, certo? Qual era o intuito desse exercício? Nós íamos obter 2 dados de 3 pessoas diferentes, né, que era nome e idade, guardar, né, dentro dessa lista dado, e guardar essas listas dados, né, essas 3 listas, né, que são diferentes dados, dentro da lista geral. Eu faço um for, que é uma estrutura de repetição, com alcance 3, já que por 3 vezes eu vou pedir para ele nome e idade. Agora, ó, vou fazer uma abordagem diferente do que eu fiz anteriormente, caso alguém se identifique mais. Vou também criar uma variável que eu chamo de idade, ela é inteira, ela vem através do teclado, ó. E aí eu pergunto, ó, qual é a idade? Certo? Vou adicionar na lista dado tanto o nome quanto a idade. Certo? Beleza. Então vamos lá, meninos e meninas. O que eu vou fazer com essa lista? Eu vou adicionar ela dentro da lista geral. Cada vez que eu pegar essas informações, eu guardo ela dentro da lista geral. Ótimo. Não se esqueçam, para que ele copie aquele dado daquele momento e cole no novo índice criado, eu preciso fazer o fatiamento. Então, eu abro e fecho colchetes e ponho os 2 pontos. Não se esqueçam que funciona como copia e cola do dicionário, certo? Só que neste caso, como nós temos 2 listas, a gente usa o fatiamento. Só que, necessariamente, eu preciso limpar essa lista toda vez que eu faço essa cópia. Então, eu chamo novamente a lista dados e uso com ela o comando que se chama copy, certo? Opa, perdão, meninos. Clear, que ele é capaz de fazer a limpeza dessa lista, tudo bem? Ele vai apagar tudo que foi salvo até aquele momento. Isso nós fizemos anteriormente. Quando chegou aqui nesse ponto, nós simplesmente exibimos na tela a lista dados, a lista geral, certo? Onde ela exibiu todas as informações que estavam nela até aquele momento. Agora, pessoal, eu quero exibir de uma maneira elegante todos esses dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu for, vou criar um índice e vou pedir para ele varrer a minha lista geral. Ou seja, o que ele vai encontrar quando ele varrer ela? 3 listas diferentes lá dentro, onde no índice 0 está armazenado o nome e no índice 1 está armazenada a idade. Nós podemos exibir assim, né? E 0, que vai exibir o nome da pessoa,
tem e 1 anos. Ó, se a gente compila e executa, ó, olhem aqui. Nome, Caio. Idade, 12. Nome, Felipe. Idade, 25. Nome, Larissa. Idade, 30. Olha lá. Caio tem 12 anos, Felipe tem 25 anos, Larissa tem 30 anos, certo? Isso é muito importante, gente. Por quê? Aqui, ó, o I, ele é o valor da lista geral, mas dentro da lista geral também existem índices. Então, nós podemos trabalhar com esses índices, certo? Só que se eu falasse assim para vocês, na verdade, eu quero fazer uma seleção de quem é maior de idade e quem é menor de idade. Ao invés de simplesmente fazer esse print com as informações, eu quero selecionar quem tem a idade maior e menor do que 18. Então, vamos lá. Se I1, porque onde está guardada a idade é no I índice 1, for maior ou igual a 18, eu exibo o que na tela? Que a pessoa I0, né, é onde está o nome, tem idade, vamos por assim, para ficar mais legal, tem I1 anos e é maior de idade. Ou, se não, nós podemos fazer o processo contrário. Eu coloco novamente um print com o nome e com a idade, só que eu digo que ele é menor de idade, certo? Ó, vamos compilar e executar para vocês verem. Nome, Fernanda. Idade, 45. Nome, Beatriz. Idade, 12. Nome, Jorge. Idade, 17. Então, ó, Beatriz tem 45 anos e é maior de idade. Fernanda tem 45 anos e é maior de idade. Beatriz tem 12 e é menor. Jorge tem 17 e é menor de idade. Fiz um if e um else também numa estrutura. Sempre é possível, né, meninos e meninas? A gente pode fazer a análise que a gente quiser. Fica o desafio aqui para vocês. Como vocês exibiriam na tela quantos são maiores de idade e quantos são menores de idade? Né? Neste caso, nós tivemos 3, né, pessoas fornecidas, onde uma delas era maior de idade e 2 eram menores. Como vocês fariam isso para colocar uma saída aqui no final, né? Depois, lá pela linha 19, um print exibindo assim, ó. De tantas pessoas fornecidas, tantas eram maiores de idade e tantas eram menores de idade. Um abraço, meninos e meninas, e até mais.